Oiê, eu sou o Márcio Zanon, autor de Sonatine de Futuros, livros que eu ainda nem escrevi, mas você vai querer ler. Sejam bem-vindos ao meu universo. Acabou agosto. E aí, eu vou passar para vocês os destaques que eu tive do que eu assisti, do que eu li durante esse mês que passou. A gente já tá na primeira dezena de setembro. Nossa, primeira dezena... Então eu assisti bastante coisa, bastante série, bastante filme. Bastante série não, mas bastante filme eu assisti. E li alguns livros, mas eu vou mostrar pra vocês só o que destacou pra mim dentro desse mês, tá? Então vamos lá. Eu já vou começar com uma série que eu fui muito enganado. Por quê? Estava eu um dia lá no site X, procurando... fazendo nada, né? Como eu passo a maior parte do tempo naquele site. Um tweet falando, mais ou menos, estou obcecado por uma série de um cara que reencarnou e aí ele encontrou o amor da vida passada dele, só que ele precisa fazer ela se apaixonar por outra pessoa, porque ele não era o amor da vida dela na vida passada e nem nessa, e ele precisa juntar esses dois. Na verdade, quem era o cara que era destinado para essa mulher nessa nova vida. E aí, uns edit bonito assim, eu falei, gente, é isso que eu quero assistir, né? Vamos lá procurar. E aí fui assistir o primeiro episódio. O primeiro episódio tem 1h30 de episódio. E aí, é isso mesmo a história. Então, assim, na verdade, a história se passa lá em 1800 alguma coisa, que é um ladrão e uma aristocrata, que eles se apaixonam e tal, e aí acontece que ela morre, e ele depois de um tempo morre também. Só que ela reencarna outras vezes lá, e aí ele não. Agora eu não sei se é outras vezes ou só uma vez, que é nos dias atuais de hoje. Enfim, nos dias atuais de hoje é ótimo também, né? Ela reencarna e ele não. E aí ele vai lá pro limbo depois de um tempo e falam pra ele assim, então menina, ela se apaixonou por você, mas na verdade ela tinha que ficar com outro cara. E você tá aí atrapalhando esse rolê. Então você agora vai voltar pra Terra pra cumprir sua missão de ela se apaixonar pelo quem era o amor da vida dela lá atrás. Aí eu falei, então tá bom, né? Então eu vou fazer a mulher que eu amo gostar de outro cara. Mas é uma pataquada, sabe uma coisa meio... Tentaram fazer um Good Place, só que pior. Good Place é bom, mas aí tentaram fazer uma comédia. Eu achei que ia ser um dramão, uma coisa mais diferente, assim, né? E aí desenvolver isso, a relação dos dois, ia crescendo conforme o tempo pra mostrar que eles dois são predestinados a ficar juntos pra sempre. Enfim, não teve nada disso. Na verdade tem, né? Só que é de um jeito tão chato, tão enrolado, e o cara que ela tem que ficar também é tão antipáticozinho que você nem torce por ele. E no momento, e na verdade, quando ele volta pra Terra, assim, que ele tá reencarnando nesses dias atuais, ele já reencarna no meio, não é tipo ele nasceu de novo, construiu uma vida e aí conheceu ela e tal. Não, ele já reencarna no meio, já vai o corpo dele lá pro... Aí ele é inserido nessa rotina deles, do nada, e aí ele sempre esteve lá. Eu tava aqui o tempo todo, só você não viu. E aí essa besteira toda, que ele se insere no meio e não fica natural, sabe? E aí ela começa do nada já a gostar do cara e você fica, então tá bom, né, linda? Mas é isso. E a protagonista é a Kate Stevens. Eu adoro a Kate Stevens, só que ela sempre faz o papel de Kate Stevens, né? Ela sempre faz o mesmo papel toda hora, né? Tanto em The Bold Type, que ela faz a Jane, e em todas as séries que eu vi dela é o mesmo papel. Mas, querida, é carismática. Enfim, essa é uma não recomendação. Mesmo eu falando que era destaque, era uma coisa que eu me iludi muito. Na hora que eu fui assistir, eu falei, vai revolucionar a minha vida. Não revolucionar nada, só se for pra pior, né? Seguindo por mais algo que eu assisti, Drag Race Legion Royale. Eu sempre acompanhei toda a franquia Drag Race, que eu já falei no vídeo. E agora, na verdade, eles estão pegando drags asiáticas do mundo todo e juntando numa temporada lá nas Filipinas. Então, assim, são 12 competidoras. Metade é das Filipinas e outra metade já tem do mundo, né? Dos Estados Unidos, do Canadá, do UK, tem qual que é a outra? Tem a da Tailândia e tem mais umas aí que eu não vou lembrar. Dos Estados Unidos, né? Que é a pioral de todas. Mas tá lá. Então assim, eles pegaram as drag top, que ficaram top na temporada das Filipinas, arrasaram na temporada inteira, e colocaram nessa competição. E aí pegaram as que foram saindo mais cedo das outras temporadas e colocaram lá. Só para mostrar que o quê? As Filipinas são melhores. Não precisava ter colocado tanto as melhores das Filipinas e as piores dos outros países? Não precisava, porque as das Filipinas sempre arrasam.
Mas eles fizeram isso. O primeiro episódio não é muito bom, só que o segundo episódio já entrega muito entretenimento, muita briga, muito talento. E aí já tem as das Filipinas, é sempre as top da competição, né? Então se você for assistir, já vai sabendo assim, torce para uma da Filipinas, não torce para dos outros países que não vai valer a pena. Tá? Mas assim, tá sendo uma temporada muito legal, tá sendo diferente. E tem Mamapau. Eu amo esse nome Mamapau, porque pra nós brasileiros, Mamapau é outra coisa, mas Mamapau lá é porque o nome dela é Mama, da drag, né? E Pau, porque o nome do homem que faz a drag é Paolo. E aí ele colocou Mamapau, e aí ficou assim. E ela tá sempre Lucy Crazy, né? Falando nada com nada, eu amo muito. Mas assim, vale muito a pena assistir, porque tá sendo bem divertido essa temporada. Seguido por mais um reality show ou alguma competição, não sei, tem o K-Popped. O que é K-Popped? Eles pegaram hits e cantores americanos, basicamente, que lançaram suas músicas e fizeram sucesso, só que agora eles quiseram transformar em versão K-pop. E como é que vão fazer isso? Chamaram alguns grupos e colocaram para fazer essas versões. Então cada episódio é um grupo que ele se divide em dois e tem 2 artistas em cada episódio que faz uma competiçãozinha para ver qual foi qual o melhor. Então, para eu explicar no segundo episódio, que é mais fácil de vocês entenderem, teve o Stacy, que é um grupo da Coreia. Então, assim, são um grupo de 5 pessoas, 5 meninas. Dividiu, uma de 2, uma de 3, se eu não me engano. E aí foram as Spice Girls, então foi a Mel B e a Emma. Então, assim, dividiu o grupo, e aí cada grupo fez uma música do Spice Girls, foi o Wanna Be e Say You Be There. E aí, na verdade, era pra Emma estar em um grupo e a Mel B no outro. Mas, na verdade, esse aqui ficou os dois no mesmo. Nossa, falando na verdade o tempo inteiro. Então, assim, conforme os episódios passam, tem isso. Então, assim, no primeiro episódio tem a Megan Thee Stallion, tem a Patti LaBelle, e aí o grupo que tá é o Billy. Outros grupos de K-pop, como o ATEEZ, Joy One não conhecia não, mas tudo bem. Black Swan, foi uma bela escolha, né, pra finalizar uma temporada com o Black Swan. Mas, né... Tem o Kiss of Life e o Kepler. Assim, se você for parar para analisar todas as performances, nenhuma você percebe que aquilo poderia ser uma música de K-pop. Porque assim, mal tem coreografia. Então K-pop, quando esses grupos a gente está acostumado com coreografia, com umas batidas mais marcadas e tal, eu não sei muito de música, tá? Mas assim, uma crescendo da música numa hora que ele vai chegar no ápice dela. E nessa competição não teve muito, não. Assim, as que mais pareceram músicas de K-pop foi do Vanilla Ice, que foi Ice Ice Baby junto com o Kepler, e a Taylor Dane com o Kepler também. Então esse foi o episódio do o episódio das Kleber, foi o melhor, assim, pra mim, da versão das músicas que eu achei que ficou mais parecido com K-pop. Por quê? Elas ficaram dançando e mostrava a batida com a música, ficou muito legal. Eu acho que o problema maior desse programa é que eles colocaram o cantor americano e junto com o grupo. O que faz? O cantor americano não dança, não... Assim, não tô falando da Kylie Minogue ou coisa assim, né? É uma das que tá lá nesse programa. Mas assim, com a característica do K-pop, eles podiam ser tipo um mentor, e aí o grupo poder fazer a versão deles e a coreografia. Eu acho que teria ficado muito mais legal de ter assistido. Mas a minha impressão ficou assim: vamos enaltecer nossos artistas americanos só com uma ajudinha do K-pop, com os artistas coreanos, só pra gente ganhar um hype em cima disso? Eu achei. Mas, né, aí tudo bem, aí é choices, né? Mas assim, eu gosto do Kepler, das duas performances, ficou muito boa. Do ATEEZ com a Kylie Minogue, ficou muito bom, mas eu não acho K-pop. Mas assim, ficou bem bom mesmo. Do Kiss of Life, mais ou menos. Black Swan, sem comentários. Mas assim, você não precisa assistir o reality show, porque tá lá na Apple. Tá lá na Apple. Mas assim, assiste as performances, porque assim não vai fazer diferença você assistir eles conversando não. Mas, se quiser conferir, se gosta de K-pop, assiste lá. Vamos para a última série dessa lista que eu assisti esse mês. E essa foi uma surpresa que eu não esperava. É a Psica. Psica. O que é a Psica? Ela se passa em Belém do Pará e ela conta a história de 3 pessoas que elas se interligam. E aí tem a Janalice, tem o Preá e tem a Mariangel. A Janalice, ela é pegando o tráfico humano. O Preá tem um rolê lá com as gangues dele. E a Mariangel, ela tá fazendo uma jornada de vingança.
Então essas histórias, elas acontecem isoladas assim, mais ou menos, tá já no mesmo nicho assim, e elas se interligam e elas formam uma outra grande história. É uma série brasileira, né, como eu falei, Belém do Pará, ela tem só 4 episódios, tá na Netflix e é muito boa. A história é boa, o desenvolvimento dela, os personagens são muito carismáticos, eu fiquei muito apaixonado pela Janalice mesmo, que é uma menina de 16 anos, né, que eu falei que foi pega pelo tráfico humano. E é uma personagem que ela não se entrega à história e deixa a história dela ser levada, né? Ela não é aquela protagonista que a história leva ela. Ela é uma protagonista que carrega a história. Então, assim, todos os acontecimentos que acontecem na vida dela, por mais que ela tá sendo levada de um lado pro outro, ela movimenta a história. Então, assim, ela é uma protagonista muito ativa e ela luta o tempo inteiro, até o final da série, querendo se livrar daquilo que aconteceu com ela. Porque foi pego lá no começo, uma coisa que ela fez inocente, né? Inocente. Na verdade, ela foi pega fazendo um negocinho com o namoradinho da escola e aí fez todo um grande negócio, né? Foi chamada de vagabunda pra baixo. E que foi consequência disso as coisas que foram acontecendo. Então, assim, ela é uma protagonista ótima, que é muito bom de acompanhar, você quer acompanhar o tempo inteiro. Mariângel também, foda, assim, o que acontece na vida dela no primeiro episódio é o que decorre nos outros 3, assim, então são 4 episódios, acho que eu já falei, não lembro. E ela luta também o tempo inteiro, então assim, e o Preá é ok, a história pra mim é o que menos me importei dessas pessoas, mas assim, as outras duas fazem valer tudo a pena, tá? Então assim, não vou ficar contando muito pra não dar muito spoiler do que acontece na história, pra onde vai. Mas assim, vale muito a pena assistir, tá na Netflix, é rapidinho, 4 horinhas você termina. A história passa rápido, você não fica querendo que aquilo acabe logo, porque a história não é boa. É boa. Foge do eixo Rio-São Paulo, né? Porque fica lá no Pará. Mas assim, vale muito a pena. Assistam. Depois me contem aí o que vocês acharam. Agora tem os filmes, que esse eu assisti mais filmes. Então assim, eu vou passar rápido porque não vou demorar 80 anos num vídeo. Eu achei que ia fazer um vídeo de 10 minutos, vou fazer um vídeo de 58, mas tudo bem. Então vamos começar com Você no Futuro. É um filme que tá no Prime Video. E conta a história do Carlos e da Helena, que estão prestes a assinar o divórcio. E aí, quando eles vão assinar o divórcio, acontece um negócio lá que eles ganham um presente. E esse presente é o quê? Voltar ao passado para eles poderem fazer o quê? Nunca mais ficarem juntos. Eles estão tão putos ali com o que está acontecendo com eles, que a vida deles se tornou. E falam assim, eu não queria nem ter começado a namorar com você. E aí, tem esse rolê aí. Eles voltam ao passado, eles vão se encontrar com a versão mais jovens dele. E aí eles vão falar assim, vamos tentar não ficar junto, né? Pra não desenrolar o que aconteceu na nossa vida. É basicamente isso. Tudo que eu vou contar mais aqui é spoiler. Porque assim, tem uma coisa a mais ali que você não espera que acontece. E o final é muito legal. É emocionante, assim, de assistir. Porque assim, é um filme que você não dá nada. E aí ele vira uma coisa tão bonitinha de ter assistido, do porquê as coisas tiveram que acontecer. E eles se reconectando, né, conforme o passar do filme, isso ajuda no crescimento do relacionamento deles. Então assim, eles precisavam se encontrar, né? Mas por quê? E aí vocês vão assistir e entender o porquê disso. Mas assim, vale muito a pena, tá lá no Prime. Agora é um filme que eu assisti no cinema, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda, que é a sequência de Uma Sexta-feira Muito Louca? É Freaky Friday. Eu nunca lembro os nomes em português, mas tudo bem. Ai, criado nos Estados Unidos, né? A Sasha de São Bernardo. Então, assim, é a continuação direta do filme. A Lilo, né? Lindsay Lohan, teve uma filha. Na verdade, assim, eu não entendi muito bem se ela teve produção independente, se ela adotou. Mas, assim, ela é uma mãe solo, porque ela sempre quis ser mãe. E Jamie Lee tenta ajudar ali na criação da filha da Lilo, da neta, né? E aí ela dá as opiniões dela, porque ela é uma psicóloga, né? Ela acha que ela consegue dar. E aí tem sempre essa treta da Lilo com a Jamie Lee, mas nada muito grande, assim, mas aquela tretinha besta de mãe e filha. Aí o filme começa, a filha da menina tá estudando, e entra uma menina nova na escola, entra a menina nova da escola, elas brigam, não se gostam, blá blá blá. Eu achei que ia vir uma história de sapatão aí, mas não foi isso, mas tudo bem. Rola uma treta das duas meninas, é chamado Lilo na escola pra conversar com a diretora. E nisso o pai dessa menina também é chamado na escola. E a mãe já assim.
Lilo e Mãe de Jacinto se conhecem, ficam todo negociado, começam a se relacionar, vão casar. Passa um tempo lá, eles vão casar e as meninas se odeiam. E aí, na festa, se eu não me engano, é na despedida de solteiro, vem aquela cigana lá, a vidente lá, e faz a troca de corpos, como é no primeiro filme. Então, assim, Lilo troca de corpo com a filha, e essa futura enteada de Lilo troca de corpo com a Jamie Lee. E aí é mais ou menos a mesma estrutura do primeiro filme. As situações que elas têm que passar, cada uma no corpo de uma, e aquele rolê todo. Então, assim, as duas se unem como adolescentes, Jamie Lee e Lilo no corpo das meninas, e a outra menina com filha de Lilo no corpo das mais velhas. Essa menina que faz a filha de Mãe de Jacinto é muito maravilhosa, a atriz. Ela faz assim, é muito engraçado porque ela é jovem, né? E ela tem que tentar fazer uma senhora. É muito bom o jeito que ela se veste, o jeito que ela fala. Ótimo. Jamie Lee, quando que tá fingindo estar com o corpo da menina, ela fala, eu tô no corpo de uma velha, tô caída, meu colágeno. Totalmente etarista, né? Mas vamos passar pano porque o filme é divertido. O filme é muito bom, é muito engraçado, dá pra rir bastante, assim, de tudo que acontece. E é o que eu falei, segue a mesma estrutura, não tem muita diferença, tem o ápice de que acho que tudo vai quebrar ali, mas depois volta a ficar tudo bem. Tem o número musical da música original lá do primeiro filme, tem o momento da banda, tem até o momento da guitarra de mãe e filha fingindo que tá tocando. Muito legal, vale muito a pena assistir. Eu acho que logo logo vai ter aí nos streamings, né? Porque já saiu do cinema. Mas vale muito a pena assistir. Isso só mostra assim, como que se faz uma sequência de um clássico, né? Você não precisa inventar a roda e você não precisa fazer igual. É só você fazer a mesma estrutura, com coisas diferentes, coisas atuais. Porque assim, o filme foi gravado aqui 20 anos atrás, não lembro. E era bom pra aquela época. Então nessa época eles trouxeram coisas novas, coisas de influencer. Tem Chad Michael louco pra pegar Jamie Lee, que no primeiro filme tem uma coisinha assim, mas nesse aqui tá muito mais escancarado. E o final do Chad Michael é muito bom. Dei uma gargalhada no meio do cinema. Mas assim, vale muito a pena assistir. Vejam, depois me contem o que vocês acharam. Agora um filme de terror que tava muito em alta aí, A Hora do Mal. Altas notas, todo mundo falando muito bem. E é uma história que acontece em uma cidade. Todas as crianças de uma sala de aula somem no mesmo dia e no mesmo horário. E só sobra uma. E aí, o que acontece? O filme, ele conta vários pontos de vista de alguns personagens, pelos personagens, né? Em relação àquela situação e a vida deles a partir daquele dia. Então, tem também uma volta no tempo, né? De alguns personagens que conta antes. Mas assim, contando o que aconteceu e o que é aquilo no final. O filme é bom. Ele desenrola muito bem, os pontos de vista são muito legais do jeito que eles são mostrados, porque é na rotina de cada um, e você não pensa assim, é o diretor da escola numa ponto de vista, é a professora, é o pai de um aluno, é o drogadinho da cidade, então assim... E do menininho, que sobra também, ele é o último ponto de vista, para contar essa história, o que realmente aconteceu. O filme é bom, ele me prende o tempo inteiro, ele me deu um susto, na verdade ele me deu um susto que eu dei uma tremida assim, que eu tava com a minha amiga assistindo, ela começou a gargalhar, ela falou, foi muito engraçado. Eu não sou acostumado de ver filme de terror, não porque eu não tenho medo, na verdade, não porque eu tenho medo, mas é porque eu nunca achei, porque eu acho que eu sei meio trash as coisas, né, então... E nesse eu assisti, falei, vou ver, e aí eu tomei um belo de um sustão. Mas o filme, assim, tem uns 2, 3 jumpscare, não tem nada... Meu Deus... E o final eu acho um pouco decepcionante. Eu tava esperando uma coisa. E aí o final. Achei, tá bom. É isso, né? Mas assim, eu acho que vale a pena ver pela história. Se o final tivesse sido diferente, tinha sido mais legal. Tinha sido mais proveitoso ter gastado R$60 pra assistir um filme. Que é o preço que tá o cinema hoje em dia, né? Mas eu acho que vale a pena assistir depois no streaming aí quando sair. A história é boa. Só o final, calma. Agora eu vou falar rapidinho de um filme que eu fiquei bem decepcionado, na verdade. Eu queria falar porque eu tava esperando, né? Que é o The One in Oxford. É um filme da Sofia Carson Verse. Cada ano ela lança um filme com um par romântico diferente. E esse é uma história de uma americana que decidiu ir para a Universidade de Oxford estudar. E lá ela conhece o professor, que ela fica apaixonada por ele. É um professor jovem, ela tá fazendo uma pós, se eu não me engano, então assim, não é nada problemático. E aqueles típicos filmes de
começa a namorar, o cara é muito misterioso, tem um segredo, esse segredo se revela no meio da história, fica um grande negócio e no final tem o que tem que ter, que eu não vou contar aqui, é spoiler. Mas eu tava esperando tanto esse filme porque eu gosto muito dos filmes da Sofia Carson. Por mais que eles sejam mais bestinhas, eu acho que são bons. Tipo, tem aquele filme da guerra que é o Continência do Amor, tem A Lista da Minha Vida, tem um filme que ela faz com o KJ Apa que eu gosto também, que é o negócio da pandemia, uma coisa assim. É legal o filme. E esse eu acho que de todos os filmes que eu vi da Netflix, acho que desde a pandemia não é da Netflix. Mas assim, de todos os filmes que eu vi dela na Netflix, esse que é o que eu achei mais fraco. Segura muito pelo carisma da Sofia. E o Corey também, que é o ator que faz o par com ela, que fez Bridgerton, né? Ele é muito bom de par romântico assim. Ele é um mocinho bem apessoado e carismático também, né? E eu acho que os dois combinam muito. Só que assim, a história é tão insocinha. Eu acho que é tão previsível tudo que acontece que me decepcionou. Mas tá lá na Netflix. Se você quiser conferir 2 horas da sua vida e gastar elas assim, aí é por sua conta isso. Agora, o último filme dessa lista aí que eu assisti agora esse mês é o Painclothes. É o Painclothes. É o Painclothes. O que é o Painclothes? É o Lucas, que é um policial lá dos anos 90. Ele é um infiltrado pra ser fiscal de banheirão. Se você não tem a gay culture, você não sabe o que é um banheirão, mas o banheirão o quê? Alguns homens vão em banheiros públicos e faz um negócio aí. E aí o que ele faz? Ele vai nesse lugar fingindo que vai fazer alguma coisa pra prender esses gays aí da época que estavam causando. E o filme começa assim, já mostrando essa cena toda, aí você pensa, é um policial, isso aqui é o hétero tal, vai acabar com essa homossexualidade toda. Ai, que horror. E depois, ele começa a se envolver com um desses homens. Ele vai lá no banheirão, o homem, ele olha pro homem e fala, ih, gostei. E o filme é isso. O filme, na verdade, é ele se envolvendo com esse cara que ele conheceu. E a gente descobre que ele é um gay enrustido, né? Então, assim, ele tava lá fazendo essas coisas, mas na verdade ele sempre foi gay, né? Porque a pessoa não vira gay. A pessoa ela só não descobriu ainda. Vou contar esse spoiler aí pra vocês. E o filme é uma história bem boa, assim. Eu achei que ia ser meio conceitual ou muito ruim. Mas o filme é muito bom. A história é boa, o jeito que ela se desenrola é boa. O jeito que o personagem do Lucas, né, que é o menino que fez os Jogos Vorazes, o Tom Blythe. Então, assim, ele é bem bom, assim, carismático. E o jeito que a história se desenvolve, o personagem dele com o personagem do outro, como a história deles depois se desenvolve e tem aquele grande momento, e até ele ser o enrustido, que aquilo, como afeta aquilo na cabeça dele, que ele precisa soltar aquilo. E o final é muito bom, porque assim, o final de filme de quando tem gay, onde tem gay não tem paz. E aí, todo final de filme que tem assim, que o casal é homossexual, sempre é uma desgraça. Esse aqui, eu não posso falar que é um final feliz, mas não é um final triste. É um final muito legal e eu acho que é muito coerente com a história. Então, assim, se você tem interesse de conhecer mais as histórias desse público, desse universo LGBT, vale muito a pena, porque o filme é bom. Os atores estão bons, principalmente o menino Lucas, que carrega muito a história, porque é o tempo inteiro ele. E vale a pena ver. Tem uma cena de pegação mais forte ou outra, mas assim, não é muita coisa não. Ah, mas vale muito a pena. Banheirão é resistência. Isso é meme, tá, gente? Pra finalizar, agora eu vou falar sobre os livros que eu li este mês. Foram só 2 livros que eu li este mês. Queria ter mais tempo pra ler livro? Queria. Mas assim, eu leio na hora do meu almoço. Então assim, eu ainda assisto série, vejo filme, escrevo, trabalho, faço academia. Tô muito ocupado, queria ler mais, mas não vai estar rolando. Vou começar a ouvir audiolivro, né? Que aí eu faço na hora do treino. Marombas com consciência. O primeiro livro que eu li este mês foi Roteiro do Amor, da Ray Tavares, então é nacional. Ele conta a história da Verônica, que é uma mulher viúva que escreveu um livro e ele vai ser adaptado para o cinema.
E ela já recusou muitas adaptações, porque assim, eles querem sempre mudar a história. Nossa, que coisa diferente, né? Todo livro que alguém vai adaptar, eles querem mudar a história. Só que dessa vez ela tá batendo o pé, ela falou, não vai adaptar do jeito que vocês querem, porque a história é minha, é importante pra mim por causa disso, você não vai mudar. Então, aí eles falam assim, temos uma última alternativa. E aí chega um roteirista arrogante chamado Daniel, que é a cara do Wagner Moura. E ela já tem uma fliceta pelo Wagner Moura. E aí que eles falam assim, ó, vou te mandar pra Atibaia, vocês dois, porque a história se passa em Atibaia, porque vocês vão ter agora o ar do local, vão ver a cidade, e aí vocês vão desenvolver esse roteiro desse livro. Aí falou, tá bom, né? Foi resistente, mas foi. E aí se desenrola todo o livro a partir daí. Os problemas familiares dela, o dia da morte do marido, o porquê que esse livro é tão importante. Então tudo vai contando a partir dessa estadia deles dois em Atibaia. É muito bom o livro. Eu sou suspeito de falar da Rai porque assim, eu amo todos os livros dela. Eu já li acho que quase todos. Eu li os 12 Signos de Valentina, As Confidências de uma Adolescente, esse aí, Roteiro do Amor. Tem o da Viagem, As Vantagens de Ser Você. Eu li esse. Eu acho que falta a Carta dos Astros, que é uma sequência, alguma coisa de 12 Signos de Valentina. E um conto dela em Heroínas. Eu acho que o resto eu já li todos. Eu gosto muito da escrita dela. Eu acho que é tão fluida, eu acho que essa é a palavra, assim. E é divertida, ela tem umas piadas ótimas. É muito gostoso de ler, é um livro bom, assim. E não é nem o estilo que eu gosto, porque assim, eu gosto de fantasia. Então, assim, é um outro rolê. E assim, esse que é mais... Ou esses adolescentes que ela lançou, tem esse da Confidências, né? Mas é uma coisa, um jovem adulto, na verdade, né? Não é adolescente. E tanto desse agora que é um pouco mais adulto, tem até uma cena de pegação e falando graficamente sobre, né? Eu gosto muito, eu acho assim, na minha opinião, das autoras nacionais, é a minha favorita. Então, assim, todo livro que lançar eu vou ler e vou enaltecer. Então, toda vez que eu for ler um livro dela, eu vou trazer aqui pra vocês contando o que eu li. Então, eu acho que vale muito a pena. Todos os livros dela valem a pena. Então, se vocês quiserem ler, só ir aí na Amazon, na livraria, comprar os livros dela aí. E o último livro que eu li é Veneno na Montanha, que é da autora Bianca Jung, que eu até falei num dos diários de escrita que eu tava fazendo, que eu tava lendo esse livro. E é um livro de fantasia, né, de alta fantasia, nacional também. E ele conta a história da Kalina, que vai pra prisão de Insula, que é o país lá, eu acho que é país. Vai pra essa prisão propositalmente porque ela quer salvar a mãe dela que foi presa. E aí ela acha que ela sabe das coisas que estão acontecendo, mas na verdade ela não sabe nada, porque lá o negócio, o buraco é muito mais embaixo. E o livro é desenvolvido a partir da visão da Kalina sobre isso aí. É um livro muito legal, e ele tem muita coisa de fantasias, muitos elementos, e o coisa que ele tem menos é romance. Então, assim, geralmente a gente vê muito romance nesses livros, né, que são de fantasia, essas coisas, desse público, assim, né. Mas nesse livro ele tem bem pouco, assim, ele tem, lógico, o romance dele, a menina começa a gostar do carinha lá, que é uma coisa que você acha que vai ter, mas você não acha, mas aí tem. Mas não é chato, é muito bem desenvolvido esse romance dos dois, é bem devagar, assim, eu acho que é o slow burn, né? Não precisa ter já no primeiro livro, porque assim, nem acontece direito, assim, acontece uma coisa ou outra, mas não é nada forçado. E é muito legal o jeito que é desenvolvido. E a descoberta da Kalina de si mesma, da história dela, da própria região que ela vive, da prisão, eu acho que é muito bom, assim, o jeito que é contado, e é bem devagar, porque assim, tem mais um livro que saiu já, que ela já escreveu, e vai ter um terceiro que ela não escreveu, acho que pelo que eu vi ela não escreveu ainda. Mas vai ter outro livro. Mas eu não sei se é uma trilogia ou se vão ter mais livros dessa história. A coisa que eu mais senti falta foi, eu acho que a expansão desse universo, desses outros locais, dessas outras regiões, sobre os poderes que eles têm, tudo, porque cada um tem um poder. Conta do poder da Kalina, tudo, né? Que é do ar, da manipulação do ar, assim. E falta dos outros, mas assim, é o primeiro livro, então assim, eu não preciso
aumentar essa história. Então, assim, como é o primeiro livro, eu acho que faz muito sentido focar ali, você conhecer bem ali onde ela estava, na montanha lá, né, que é essa prisão, e esse povo que tem esse poder do veneno, e ela tem o poder do ar, né, porque cada pessoa ali tem um tipo de poder, depende da região que nasce. Mas nos próximos, eu acho que pelo final desse livro, eu acho que tem muita cara de que vai ser isso. Vai ser expandido esse universo e eu vou entender mais dessas outras coisas. Então, assim, é um livro bem legal, que vale a pena. E ainda mais por ser literatura nacional, eu acho que a gente tem que enaltecer muito. E aí, como eu tô querendo me desenvolver melhor na minha escrita, tudo, então eu tô lendo muito mais livros nacionais do que antes, principalmente fantasia. Então, assim, leiam, que vale muito a pena, tem lá na Amazon. Tem o físico e tem do Kindle também. E isso foi tudo que eu li durante esse mês de agosto. Tem outras coisas que eu assisti, que eu não gostei muito, que eu não trouxe pra lista, que eu acho que não vale muito a pena. Mas foi o que eu falei, tudo que eu vejo, e os meninos lá do podcast Logado também vêm, a gente comenta lá no podcast. Então tem aqui embaixo o link para vocês irem lá e ouvir a gente comentando sobre todas as outras coisas que a gente assiste esse mês. É muita coisa. Então, assim, eu trouxe aqui para vocês os destaques, para vocês verem o que eu mais gostei aqui neste mês. Belezinha? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa lista. Se vocês têm alguma coisa que vocês querem ver do que eu falei, ou que vocês assistiram, que vocês leram, que eu não vi esse mês, e me recomendar para aí nos próximos meses a gente conversar sobre, ou até nos comentários, beleza? Me segue lá nas redes, deixa um gostei aqui, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo capítulo.